Olá, seja bem-vindo ao canal Atualiza Brasil. Se você gosta de assuntos como esses e outros assuntos como esses, não se esqueçam de inscrever no canal. Lula e Trump descobriram uma coisa em comum: não gostam de presidente de Banco Central. Lula passou um bom pedaço do seu atual mandato chamando o presidente do Banco Central, no mínimo, de sabotador. Foi o que Donald Trump descobriu agora, que o presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano, e nas palavras de Trump, é um sujeito que age contra a população do país. Mais ou menos o que Lula dizia de Roberto Campos Neto, quando esse era o condutor da política monetária brasileira. O motivo para os xingamentos dos dois presidentes em relação aos bancos centrais é idêntico. É o impacto político dos juros altos, impacto político entendido como impacto na popularidade de cada um. Da mesma maneira que Lula, também Trump acha que juros altos são resultado de má vontade ou más intenções de gente desvinculada do dia a dia das pessoas e que sequer foram vencedores de qualquer eleição. Nem Trump, nem Lula concedem em público qualquer benefício da dúvida em relação às próprias políticas. Quer dizer, o quanto das decisões que ambos tomam tem impacto nas taxas de juros. No caso de Trump, o Fed vinha descendo os juros lá nos Estados Unidos até o presidente americano lançar uma guerra comercial e protecionista contra o mundo inteiro, numa intensidade como não se via há quase um século, criando uma atmosfera de incerteza, dúvidas e expectativas de mais inflação. E criando para o Banco Central de lá um dilema: se baixa os juros, facilita a inflação. Se não baixa os juros, facilita a recessão. Trump disse que, se quiser, ele põe o presidente do Banco Central para fora do cargo rapidamente, algo que a Suprema Corte americana terá de decidir. Esta é a grande diferença entre Trump e Lula. Aqui o STF reconheceu, pelo menos, a autonomia do Banco Central. Governar é, sobretudo, administrar um orçamento, põe dinheiro aqui, tira dali. E quando não dá mais para mexer no orçamento, pois tudo já tem destino marcado, quando não tem mais gasto livre, então, pela lógica, o governo não governa mais? É o que o próprio Lula 3 sugere que vai acontecer. Nas estimativas que enviou ao Congresso sobre as contas públicas, o governo diz que daqui 3 anos não tem mais despesas livres. Pior ainda, o governo admite que as contas públicas entrarão em colapso já em 2027, se nada for feito. E não está sendo feito nada. Pois tudo gira em torno das eleições de 2026. E Lula acha que vai se dar mal se começar a cortar gastos, por exemplo. Por enquanto, prefere seguir nessa toada. A situação fiscal vai se deteriorando lentamente, devagar, mas ainda sem provocar pânico ou correrias. No cálculo político de Lula, a coleção de bondades, isenção de imposto de renda, consignado ampliado, ajudinhas aqui ou ali, vão facilitar a vida dele nas próximas eleições. Ele está sendo ajudado também pela oposição, fragmentada e sem saber ainda quem indicar para enfrentá-lo, mas essa é outra história. A aposta de Lula para ir tocando o fiscal como está hoje depende de duas coisas que ele não controla: a disposição do Congresso de ajudar o governo a arrecadar mais, já que cortar não vai. E o cenário externo, que ninguém sabe rigorosamente como é que vai ficar. Mas, e não tinha o colapso previsto para 2027? Isso aí é para depois das eleições. No espaço de uma semana, a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos deixou a condição de prisão preventiva pela tentativa de depor o governo e abolir o Estado de Direito, segundo a acusação, naqueles eventos abjetos de 8 de janeiro, pela qual está na cadeia há 2 anos. E, no espaço de uma semana, Débora passou a condição de prisão domiciliar, até que seja julgada pelo STF, onde há 2 votos para condená-la a 14 anos de prisão. Ela é a mulher que usou um batom para pichar a estátua da Justiça com a frase "perdeu o mané", frase, aliás, do próprio presidente do Supremo. O que aconteceu entre sexta-feira da semana passada, na qual o ministro Alexandre de Moraes votou pelos 14 anos de cadeia para Débora, para esta sexta-feira hoje, quando
o mesmo Moraes decidiu mandá-la para casa com tornozeleira eletrônica. Parece ser o reconhecimento dentro do próprio Supremo que algumas coisas estão indo longe demais. Débora é um daqueles episódios na política nos quais o que surge no começo como um detalhe vira o símbolo do todo. No caso, para a imagem do Supremo como instância cujas decisões na luta política acabam percebidas como injustiça. Exacerbada foi como um dos integrantes do próprio Supremo se referiu à pena proposta para a pichadora do batom. O que está embutido nessa questão é muito mais grave e abrangente. É o perigo de que uma ação que o Supremo pinta como marco na defesa da democracia, é o julgamento dos atos golpistas do 8 de janeiro, que essa ação acabe transformada em marco de retrocesso democrático. Quem deu uma mãozinha para o Supremo foi a Procuradoria-Geral da República, que pediu que se mandasse o símbolo para casa. Um ministro do STF pediu mais tempo para ver o processo e, com isso, suspendeu a análise da condenação da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que participou do quebra-quebra bolsonarista de 8 de janeiro e pichou com batom a estátua da Justiça em frente ao Supremo com a frase "Perdeu, mané". 2 outros ministros tinham votado para condená-la a 14 anos de cadeia e uma multa de 30 milhões de reais. Débora é acusada dos mesmos crimes do ex-presidente Jair Bolsonaro, entre eles golpe de Estado, associação criminosa armada, embora Débora só portasse um batom. A denúncia contra Bolsonaro deve ser acolhida pelo Supremo nesta terça-feira. E qualquer que tenha sido o motivo do ministro que pediu vistas do processo, ele criou um fato político. O fato de que tem gente no STF preocupado em desfazer a impressão de injustiça associada ao Supremo. Ideal seria se o STF não tivesse de se preocupar com a própria imagem. Mas o tribunal é visto por largas parcelas da sociedade brasileira e não apenas com aquilo que se possa chamar de extrema-direita. É visto como uma instância política que toma decisões políticas e enfia na cadeia vândalos que têm sim de ser punidos e torna inexistentes crimes de corrupção delatados por réus confessos. Os esforços do STF para conter privilégios da magistratura são vistos, no mínimo, como insuficientes, se é que são vistos. A delicada posição na qual o STF se encontra hoje explica, por exemplo, as dificuldades políticas que enfrenta para regular redes sociais, um assunto no qual o Legislativo ainda não chegou a uma conclusão. Os ministros do Supremo batem no peito declarando-se os salvadores da democracia, sem perceberem que amplos setores da sociedade brasileira, repito, não se trata de extrema-direita, têm visão contrária a essa e se sentem, eles sim, tratados como manés.